Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode e Dá. Um podcast que vai falar sobre inglês, te dar várias dicas e falar com pessoas reais como você, que tem dificuldade de aprender inglês e várias dúvidas de qual é o melhor caminho. Eu sou a Julie Long, há 25 anos dando aula de inglês e há 10 anos à frente do meu Inglês Sob Medida, a escola presencial e online que deu origem a esse podcast. Tudo feito sob medida para você. E hoje, para brilhantar ainda mais esse episódio, eu convido a minha amiga, aluna, dentista da família, Camila Visgaltz, que vai falar um pouquinho dela e de algumas dúvidas que ela tem sobre inglês e que eu tenho certeza que pode ser dúvidas suas também. Cá, pode se apresentar. Meu nome é Camila Visgaltz, tenho 42 anos, sou mãe de duas meninas lindas, a Sofia e a Helena, que também estão lá no meu espaço, né? Aprendendo inglês e se desenvolvendo. Sou dentista há 19 anos já. Antes de ser dentista, fiz um curso de prótese dentária, então eu estou há 25 anos aproximadamente na profissão. É ao mesmo tempo que eu, né? E minhas especializações como dentista são prótese. Adoro fazer essa parte, desde a época de colegial mesmo, que eu fui para essa parte técnica. Quando eu fiz odontologia, minha primeira especialização foi a parte de prótese para fazer reabilitações, devolver mesmo saúde ao paciente, né? Não só um sorriso bonito. E depois disso, fiz uma especialização de endodontia, que é o temido canal de todo mundo. Todo mundo morre de medo de canal. Mas eu também gosto bastante, é uma área bem que a gente consegue tirar dor, né? Então, na hora que a gente tira a dor do paciente, é muito gratificante. E agora, por último, fiz a minha última especialização em harmonização facial, que foi uma área que eu realmente me apaixonei, não me imaginava fazendo, mas quando eu iniciei, quando eu resolvi entrar nessa área, eu me apaixonei e mergulhei de cabeça. Adoro fazer o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa. Que legal. Fala um pouquinho do consultório, cá. O nosso consultório está no mesmo local há 45 anos aproximadamente. Meu sogro que fundou o consultório, o Dr. Roberto Visgaltz. Que legal. E aí eu e o Eduardo, né, meu marido, nós trabalhamos junto ali com ele desde formados. E o consultório, sim, a gente tem muito paciente, muita indicação, é um consultório que a gente traz todas as especialidades, né, dentro do consultório. Então, o paciente chega no consultório, ele não precisa se preocupar em procurar um outro especialista, porque nós temos todos os especialistas dentro do consultório. Se eu não faço alguma área, eu tenho uma dentista especialista que vai me ajudar nessa especialidade. Consultoria e odontologia, né? Qualquer problema que eu tenha, eu posso procurar com a segurança de que, se Com vocês não atenderem algum outro profissional, vai conseguir atender, Com né? certeza. E me conta uma coisa, qual a diferença entre ser dentista e dentista empreendedor? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque um tempo atrás, médico podia ser só médico, professor podia ser só professor. A impressão que eu tenho hoje é que ser empreendedor não é uma característica de quem abre empresa. É uma característica de pessoas que querem ter algum controle sobre a própria carreira. No nosso caso, a gente tem uma empresa. E aí é mais fácil das pessoas entenderem o empreender em si. Mas qual é a diferença, ou quais são os passos mais difíceis, de repente, entre ser um dentista e ser um dentista empreendedor? Ser dentista é mais fácil. Ser dentista, né, eu trabalhar no consultório para alguém é muito mais tranquilo. Quando eu me formei, eu fiz isso. Trabalhei para alguém. Só que logo eu fui percebendo que não era aquilo que eu queria. E aí, eu assim, não, vamos correr para o outro lado, vamos tentar empreender, vamos ver como que vai ser. Não é fácil, né? No país que a gente mora, não é muito fácil. Não. A gente tem alguns percalços aí no caminho, mas é muito gratificante, né? A gente consegue ter na nossa mão
tudo que a gente quer Realizar, deixar de marca. oferecer para o paciente, o que todo aquele projeto que eu tinha na minha cabeça, eu falei assim, não, aí eu consigo colocar no meu negócio, então eu consigo fazer modelos diferentes de negócio. Um dia eu quero fazer de uma forma, outro dia eu quero fazer de outra, então eu consigo ter esse jogo de cintura, mas dá mais trabalho. E entregar dá muito mais trabalho, Dá. né? Dá muito mais trabalho. Será que todo mundo sabe disso? Às vezes eu me pergunto, né? Primeiro porque para empreender eu tenho que ser autoridade no assunto. Se eu não for empreender sendo autoridade no assunto, eu vou ter que franquear, certo? Vou ter que comprar uma franquia e é isso. Por que eu tô falando isso? Porque se já é difícil, né? Tem alguns desafios muito grandes aí. Você sendo uma autoridade, ou seja, já tendo o reconhecimento de algumas pessoas, porque você falou assim, eu decidi empreender e tal. Talvez você tenha feito isso num momento até prévio dessa autoridade toda que eu estou dizendo. Eu não sei, você falou, faz muitos anos já que vocês estão, né, no consultório e tal. No meu caso em si, não foi uma decisão, foi um resultado de um trabalho que estava sendo feito e que foi ampliando tamanhamente que eu disse, eu não tenho mais o que fazer, eu preciso expandir isso aqui, porque sozinho eu não vou conseguir dar aula para todas essas pessoas que estão procurando, né? Mas aí fica uma dica, eu não sei se você vai concordar comigo, eu quero ouvir o que você tem para dizer. Mas, em geral, eu sempre digo assim, você quer empreender? Legal, faça isso, porque o que as pessoas chamam de trabalho informal, né, na verdade é empreendedorismo. O Brasil não é trabalho informal, é empreendedorismo. As pessoas estão buscando trabalhar por si mesmas, né, para de repente ter uma qualidade de vida, um tempo maior com a família e tal, que nem sempre acontece. A gente sabe disso, né? Sim. Mas tem as vantagens que você falou. Então, a dica que eu sempre dou é o seguinte, se você não for uma autoridade no assunto, vai buscar alguém que tem know-how para você replicar um modelo. Porque criar um modelo da base, se aventurando, eu não sei o que você pensa disso. Não, eu concordo, 100%. Porque se aventurar é você dar um passo ali na frente de um precipício, né? É complicado. Então, você precisa saber do que você está falando, você tem que saber o que você está colocando em prática ali no seu dia a dia. No consultório, eu preciso ter certeza do que eu vou fazer no procedimento, né? Eu não posso me arriscar. Tem que ser um tiro certeiro, né? É preciso. Então, eu não posso correr riscos. Então, eu acho que a maior dificuldade do empreendedorismo real é isso, a gente ter essa autoridade e ter certeza do que você está fazendo. E buscar conteúdo, buscar informação, buscar E ainda estudar. que a tua área tem órgãos reguladores, né? Você não decide hoje ser dentista, certo? Você precisa de todo um processo, um aval da lei, de que você realmente está apta a fazer isso e tal. Se a gente levar isso para outras áreas que não tem essa regulamentação, aí o risco também existe. Porque às vezes eu posso estar falando de fazer unha, mas eu posso gerar uma doencinha ali na unha da pessoa, porque eu não sei qual o procedimento certo de esterilizar o alicate ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, acho que fica complicado para todo mundo, né? E aí, essas pessoas que estão nessas áreas de não regulamentação, na sua você já vai me dizer qual é a deslealdade da concorrência, porque eu tenho a impressão de que o mercado de dentista não é mais o mesmo, aí você vai me contar um pouquinho, né? Mas eu, por exemplo, sou de uma área do inglês, né? Não existe uma regulamentação para a escola de inglês, né? Então tem muita coisa ruim no mercado, mas ruim, e que não está entregando, e que está mentindo online para milhares de pessoas, né? E ele fazer isso, seja quem for, gera problemas para mim. Porque daí eu, quando quiser gerar credibilidade, eu tenho medo até da palavra que eu vou usar, para não usar nada parecido que possa parecer que eu estou mentindo da mesma forma, né? E para não gerar conexão com aquilo. Não está dando certo, seja lá o que for, né? Eu penso que o mercado de dentistas também, é assim que chama, da odontologia, né? Vou chamar assim. Que o mercado da odontologia, ela também vem passando por algumas transformações que prejudicam a qualidade do que você entrega, né? Com certeza. O que a gente tem visto, essa parte de internet mesmo, né? As redes sociais. Ali você vê de tudo. O bom
e o ruim. E às vezes não é o que a pessoa está mostrando ali é real, né? Muitas vezes não é real. Eu falo, a gente mostra na rede social o que a gente quer mostrar. O que não tá tão maravilhoso, a gente não leva para a rede social, porque é uma vitrine, né? A rede social é uma vitrine. Então, eu percebo, assim, que dentro da odontologia, isso está muito desleal. Principalmente, eu sou uma pessoa mais tímida, eu não consigo levar para a internet, para o Instagram, essas coisas, com tanta facilidade que outras pessoas têm. Então, eu acho que isso é um caminho mais complicado. E a procura, o que eu percebo também muito, o paciente vem procurando alguma coisa que nem ele sabe muito o que ele quer. Então, ele vem procurar, às vezes, preço. Certeza que você fala isso. Ele não procura, não é valor, Exatamente. né? O que a gente, dentro da nossa clínica, a gente passa para os nossos pacientes, ele entender o valor daquele tratamento. E muitos pacientes vêm procurar preço. E que o ótimo tem um custo. O ótimo, ele tem um custo, né? Eu dou orientação para pessoas que querem abrir empresa e eu sempre falo, você tem que saber precificar. Porque a precificação não está só relacionado ao material que você usa para aquela pessoa ter, né? Os materiais que vocês usam lá devem ter um custo bastante alto, né? Eu imagino, assim, pelo menos os bons, né? Só que eu, quando sento na cadeira de um dentista, Camila, eu quero ter certeza que eu vou sair com os meus dentes inteiros, né? Então, eu quero ter certeza que a pessoa comprou um material de qualidade ali, né? A mesma coisa para mim, por exemplo, quando a gente fala de um material de curso de inglês, não é o papel, né? É o know-how que está por trás daquilo, é como o trabalho que aquilo dá para ser construído, todas as alterações que são feitas. Então, ele é uma ferramenta muito importante, como é a ferramenta de um dentista, né? Então, saber precificar do lado de quem é empreendedor é muito importante. E saber compreender valor das coisas do lado de quem é cliente também é muito importante. Eu costumo dizer que não tem caro, tem o que eu posso ou o que eu priorizo, né? Eu não tenho costume, por exemplo, de fazer barganha em nenhum tipo de serviço que eu consumo, né? Porque eu penso que eu não posso determinar o preço, porque eu posso até atrapalhar o processo. Vamos supor, eu vou lá no teu consultório, você me deu um valor, aí eu choro, você sendo outra pessoa, não sendo quem é, porque eu já conheço, vou fazer, mas também vou usar um produto mais barato. E é o que acontece, né? Eu não vou saber, eu não conheço, né? É o que acontece no dia a dia. Por aí a gente vê muito isso. E o que tem acontecido no consultório, já de muitos anos para cá, pacientes chegam buscando preço, aí acha que não vai conseguir, que não, e vai em outro lugar. E volta. Você já me contou várias histórias assim. Volta com alguma coisa que deu muito ruim pra gente arrumar. Muito ruim. Mas muito Às vezes sem conserto quase, né? Não, sem conserto eu não diria, mas que é um conserto que vai dar muito mais trabalho do que aquele, de repente, inicial. Daquela avaliação. Então, assim, o que eu, às vezes, quando a gente tem um pouquinho mais de intimidade com algum paciente, eu falo assim, olha, só toma cuidado porque o barato sai caro. Como dizia minha avó, né, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa sensibilidade. E lá a gente tem muito isso, assim, a gente prioriza esse cuidado com o paciente. Porque eu lembro na faculdade, de um professor meu falando, ele falou assim, na hora que você tiver com seu paciente na sua cadeira, independente do que ele estiver fazendo, uma obturação simples, uma limpeza, uma cirurgia mais difícil, trata ele como se você estivesse tratando a sua mãe. E assim, todo paciente real que passa pela minha cadeira, eu trago como se fosse uma pessoa querida, muito querida por mim. E eu vejo muito isso, tanto do Eduardo, como ele trata os pacientes dele, que a gente trouxe, querendo ou não, do meu sogro. Porque o Roberto, pai do Eduardo, ele é muito isso. Ele trabalha há 45 anos no mesmo endereço. Então, se a gente não tivesse, né,
isso dentro da gente, a gente já teria fechado as portas, como a gente vê acontecendo em muitas clínicas e consultórios por aí, né? Então, esse cuidado, essa importância, eu acho que a gente precisa dar importância para o paciente, ele não é um número, ele não pode ser um número. E eu acho que é isso que a odontologia está perdendo muito. Essas clínicas, franquias, elas tratam as pessoas como um número. Então, Porque o mindset já é esse. O exatamente. ponto de partida ponto da de criação partida da é empresa esse. já é essa, né? Porque, de fato, cara, a gente vive numa era que não é sobre o que você vende, é como você consegue entregar isso da melhor forma, com o melhor custo. Veja bem, eu não disse o menor, eu disse o melhor custo, porque eu preciso pagar e ter. Eu preciso pagar e ter o resultado que eu quero, principalmente quando se trata de dentes, né? Você citou sua avó, agora vou citar a minha. Porque ela dizia assim, é o canal de entrada, é isso que ela falava assim, você chega e já mostra o cartão dente, de visita. é isso que ela falava, exatamente. Então, quer dizer, eu não posso me arriscar nesse sentido, né? E quantas pessoas se arriscam em curso de inglês? A média de quanto se gasta em curso de inglês por ano, uma pessoa que está tentando investir em um tempo, é R$ 5.000. Entende? Só que ela gastou muitos R$ 5.000 para não ter resultado, né? Então, o que ela precisa? O que a gente faz lá? O mesmo modelo sob medida que você está me falando, né, e que eu já senti na pele, que tem uma televisão no teto para a pessoa ficar lá vendo e relaxando, enquanto faz um processo que está enraizado na nossa cabeça, porque o mesmo ranço que as pessoas têm de inglês, elas têm de dentista, não é isso? Então eu já sento lá naquela tensão. A televisãozinha, a musiquinha, eu já dormi na tua cadeira algumas vezes. Dormi, né? é verdade. Então, quer dizer, isso é sob medida para mim. E a gente sente essa atmosfera, esse mindset assim que entra no consultório. Essa preocupação com a pessoa. E assim como você não subestima a dor que eu estou sentindo, porque veja bem, você não está sentindo a dor que a pessoa está quando ela chega lá com uma dor de dente, né? Você não pode subestimar. E eu também não posso subestimar as dificuldades que alguém tem com o inglês, né? Tanto é que dentro da metodologia, por exemplo, eu digo para os professores que eu treino, gramática não se explica. Porque o meu momento não é o momento da pessoa que está tentando aprender ali. Eu tenho 25 anos fazendo isso, 6 diplomas, uma habilidade para aprender segundo idioma mais latente. Essa pessoa está na mesma situação que eu? Não. Então eu preciso me colocar no lugar dela, né? Sim. Tudo isso gera esse valor que a gente está falando, né? E quando a gente entra, né, na escola, lá, isso a gente percebe de cara, no cafezinho, porque é diferente, o tratamento é diferente, a facilidade de você ter ali um hello teacher já é totalmente diferente do que a gente vê em escolas tradicionais, né? E o usar, né, a metodologia da aula, a fluidez da aula é diferente. Eu percebo, na minha aula, e as crianças, porque elas vêm contando, e vêm falando, e vêm... O que vai ter Nossa, hoje né? a gente fez uma atividade no corredor, hoje a gente fez uma atividade lá embaixo no pátio. Um cupcake. Cupcake, a gente fez um vulcão no cupcake. Então, e tudo colocando. Isso é que é... Mas por quê? Por quê, Cá? Porque voltando um pouquinho no que você falou e a maneira como eu coloquei, o ponto de partida da criação de uma clínica que vai colocar lá 65 dentistas, tudo a R$ 30, sei lá o ponto de partida já é essa questão do entregar muito de uma forma que seja extremamente lucrativa, mas que caia um pouco o preço aí. Só que a qualidade cai junto. Porque é difícil você gerenciar isso. Ninguém é bobo, sabe? O segredo do empreendedorismo. Exato. Né? Como a gente tem que entender para que caminho que a gente tem que correr. E o motivo de você ter virado dentista e deu da aula é a preocupação com as pessoas. Não é, o lucro ele tem que existir. Eu nunca vou dizer para um empreendedor que ele não tem que existir, por isso você tem que tomar cuidado na sua precificação, por isso você tem que colocar valor no que você faz. Só que a pessoa é o centro. Talvez alguns negócios não. Talvez a Amazon, talvez a Mercado Livre tenha que se preocupar com outra coisa. Embora exista aí um padrão de qualidade que eles tentam manter, uma fidelidade, um desconto, outras coisas, né? Mas até eles, assim, eu percebo que eles estão trazendo um pouco dessa humanidade para dentro
do trabalho, É isso. né? E é isso que a gente precisa prestar atenção, né? Para a gente conseguir empreender de uma forma que seja, lógico, boa para nós, porque é o nosso ganha-pão, e empreender de uma forma que a gente traga o que o paciente está precisando, o que o seu aluno está precisando, né? Então a gente precisa trabalhar de uma forma mais humana. E identificar o que ele precisa, né, Cá? Porque não é isso que a gente faz, a avaliação é essa, né? Eu às vezes chego lá, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu preciso. Eu tô com uma queixa, mas eu não sei o que eu preciso, né? Dente ou na própria estética, né? A pessoa não sabe. É importante você saber que quem tá do outro lado tem muito know-how e vai dizer para você, ó, não faça isso. Faça isso, porque vai ser funcional, né? Como a gente tem como ponto de partida ou o outro humano, e aí um assunto super interessante que eu tenho lido bastante é que as pessoas estão muito preocupadas com a evolução tecnológica e com a revolução tecnológica, que já vem acontecendo há muitos anos, né? Mas depois da tecnológica, qual que virá? Humana. A gente vai ter que voltar a ser capaz de gerar, agregar valor através do nosso trabalho, né? Para que a gente não seja substituível, né? Então é isso que faz a diferença. Totalmente, né? Porque como que você vai deixar um robô mexer na sua boca? Eu ainda não consigo visualizar isso, não. Eu também não consigo. É difícil. Eu não consigo. Até já tem inteligência artificial em inglês, tá? Já tem, tá? Com certeza. Mas eu sinto tanto que os alunos estão buscando a minha ali, a minha humanidade, a minha capacidade de se colocar no lugar dele. A inteligência artificial não é capaz de fazer isso, né? Então, pelo menos nesse momento, o que a gente precisa é essa conexão. Eu sinto muito segura na tua cadeira, entende? E não é em qualquer lugar que a gente fica seguro assim. A mão é leve, né? Você sabe que a pessoa sabe o que está fazendo, né? Conta um pouquinho dos procedimentos estéticos pra gente, que eu acho que essa é uma área que está em voga, né? As pessoas, não sei se infelizmente você vai concordar, procuram um dentista na dor, né? Normalmente na dor, e deveriam procurar para prevenção. Eu já ouvi até dizer que enxaqueca pode estar relacionada à arcada dentária ou algum problema dentário. Mas como está em voga é a questão da estética, fala um pouquinho pra gente dos produtos que você usa, dos procedimentos que você faz. O que você acha? Você sabe que eu tenho algum preconceito, já tive lá atrás, né? Que só você conseguiu quebrar. Verdade, Vai, né? pode falar. Eu trabalho muito com... Eu gosto de trabalhar com a naturalidade. Então, eu lembro que quando você veio comigo, né? Me colocou à prova ali. Não, mas o seu trabalho como é que é? O que você faz? Você não vai me deixar com a cara do fofão? Não A cara igual de todo mundo. porque é Tá muito vendo? feio. Mesmo sobrancelha, mesma bochecha, mesma boca, tudo igual. Tá todo mundo muito igual. Então, assim, eu, dentro da odontologia, eu já venho desse princípio. Eu sou, como especialista em prótese, nessa parte de lente de contato. Então, assim, aconteceram muitas bocas, assim, aqueles dentes, né? Não dá nem pra olhar? Branco, parede. Parece branco, um ring light. Então, que sai do natural. E dentro da estética, da harmonização facial, eu parto do mesmo princípio, a naturalidade. Eu preciso evidenciar em você, no seu rosto, o que você já tem de bonito. Eu não posso te encher de preenchedor, por exemplo, de ácido hialurônico. Mas os teus concorrentes estão. Estão? Esse é um caminho que tem sido muito seguido pela estética. Tem. Deve te incomodar em algum momento. Me incomoda porque é isso que você falou, fica todo mundo com a mesma cara. E pessoas que não querem a mesma cara acabam nem fazendo. Ficam com medo. Tem medo. Tenho muitas pacientes que chegam no consultório, às vezes só para fazer uma toxina, fazer um botox. Não, eu não. Eu tenho medo, eu não vou fazer isso aqui. Isso aqui me incomoda. A minha boca é muito fininha, me incomoda. Mas eu vejo umas bocas por aí que parece assustador. Assim, então, aí eu preciso desmistificar uma informação que as pessoas estão tendo nas redes sociais, na televisão, tudo isso, que não tem que ser daquele jeito. A gente consegue trazer na naturalidade. A gente consegue trazer de uma forma mais sutil, de uma forma que te deixe
alguém vai olhar Melhor para de você, né? alguém vai olhar para você e vai falar assim, nossa, você tá bem? O Uhum. que você fez? Você tem alguma coisa diferente que eu não tô sabendo dizer o que é. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Uhum. E hoje em dia tem muitos tratamentos que a gente consegue trabalhar dessa forma. Já tem muitas pacientes que estão voltando nessa harmonização facial, nessa parte mesmo real de fazer menos, né? Se preencher menos, porque hoje em dia está muito em alta essa parte Não, deu até de uma onda de pessoas famosas tirarem silicone. Silicone de peito também. Estão começando a tirar. do mesmo Para jeito se do aproximar rosto. à naturalidade. Né? Eu já vi algumas modelos removendo ácido hialurônico da boca, removendo do rosto, né, dessa parte aqui da bochecha, porque tá demais. Mas hoje em dia o que está muito legal e que a gente está tentando mostrar mais para os pacientes é essa harmonização regenerativa, que a gente regenera o que você já tem dentro das suas células, por exemplo. Que legal. A gente fazer as suas células, que tem 40 a mais, voltarem a trabalhar como se elas tivessem 25 mais. Que trabalho lindo. É lindo. Então, lindo. é legal. Se a gente vai viver mais, a gente Exatamente. quer trabalhar com uma estética melhor. A gente consegue envelhecer com mais qualidade, a gente consegue envelhecer com mais bonita, o rosto mais bonito. Eu acho que tem duas linhas de pensamento aí, quando começou a surgir essas questões estéticas, vê se você concorda comigo. Primeiro que a gente está tentando parecer robô, essa é uma das coisas, por isso que tem tanto filtro, etc, etc, a gente não quer mais parecer natural, mas ao mesmo tempo, nós sabendo que vamos viver mais, a gente quer viver o melhor da gente. Então, sempre, todo o mercado vai ter duas linhas de pensamento. É a mesma coisa do querer aprender inglês em 2 dias, que eu sou robô. Eu tenho que aprender em 2 dias, né? Eu tenho que ser muito rápido, metacompetência eu tenho que ter, né? E tem as pessoas que estão buscando o inglês de uma forma integrativa. Eu acho que a odontologia integrativa, o conhecimento integrativo e a medicina integrativa estão dentro de uma linha de pensamento que é a mais o quê? A mais bem-estar, a mais que não vai gerar problema depois. É a linha de pensamento que você olha a pessoa como um todo. Eu não estou olhando só um cérebro que vai aprender inglês ali como uma caixinha de computador, né? Porque não é assim que a gente trabalha. Não. E aprender inglês não é sobre aprender inglês, é sobre gerar outras competências comunicativas. É um mundo de coisas, né, que está atrelado. E a odontologia integrativa, a medicina integrativa, é isso, a gente ver o paciente, na hora que ele chega na minha cadeira, ele não está vindo uma boca ambulante, tá chegando uma boca ali. Seria o nome. Não é desse jeito, é um paciente, é uma pessoa, né? Então, é interessante por conta disso. Essa é uma ótica boa. O todo. Essa é uma e ver ótica o boa. que ele realmente está precisando, né? O que realmente dói. Qual que é a queixa principal. Exatamente. Para daí sim a gente planejar tratamentos que vão suprir aquela necessidade sem que seja exagerado, sem que seja demais. Que gera problema depois, isso que eu tô falando. No longo prazo, eu preciso ter certeza que isso que eu tô fazendo vai gerar resultados positivos, né? Até para a coletividade, porque a gente, quando tá falando de ter uma empresa, tem uma responsabilidade das pessoas que circulam por ali, né? E eu penso que essa forma integrativa, ela consegue usar o potencial da inteligência artificial, mas em favor de um pensamento que vai permitir com que a gente viva dentro do wellness, né? Dentro desse bem-estar, de relacionamentos que são positivos. Talvez exista um chip muito rápido que eu coloco aqui, falo inglês rápido, sei lá, talvez isso exista rápido, ou algum flash que minha cara muda e fica, sei lá, parecendo a Angelina Jolie. Pode ser que aconteça, mas tudo tem consequências, né? Eu acho que a gente tem que pensar, e acho que a nossa geração também se divide, né, entre as pessoas que estão aderindo demais e as pessoas que já entenderam que precisam 50-50, né? Eu utilizo a inteligência artificial porque você tem muita tecnologia no consultório, né? Eu me utilizo de muita tecnologia até para os cursos online, por exemplo, né? Só que eu procuro entrar dentro da casa da pessoa, eu procuro criar uma conexão que faça com que aprender inglês seja
integrativo, seja mais completo, né? Os resultados são melhores. Então, porque é isso que você falou, a gente está vendo muito procedimentos, coisas que a gente quer parecer um robô, só que pessoas se conectam com pessoas, né? Então é isso que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que pensar dessa forma. Principalmente em situações de vulnerabilidade. E eu, quando vou mexer no dente, na dor, por exemplo, como a gente citou algumas vezes, eu estou numa situação de vulnerabilidade. Daí me vem, sei lá, uma máquina, eu quero uma pessoa aqui para entender o que eu estou sentindo, para se conectar com o que eu estou sentindo, dor. saber o que significa, né? Para aprender inglês é a mesma coisa. Eu quero alguém que se conecte com o meu projeto. É isso que eu deixo muito claro lá no meu Inglês Sob Medida, que a pessoa não está num caminho solitário mais, que a partir de agora alguém abraçou essa causa junto com ela e vai reorientá-la para retraçar a rota quantas vezes forem necessárias para que ela consiga se encontrar de novo. Porque como é um processo longo, às vezes você vai se perdendo, né? Então é muito importante ter alguém que vai te reorientar. Eu acho que esse é um aspecto muito importante da nossa geração também, que é a questão de ter conhecimento universitário, né? Os cursos agora estão muito curtos, as coisas são muito superficiais, eu leio uma notícia de 2 minutos e acho que já entendo do assunto, né? Isso vai gerando um cérebro mais preguiçoso, uma capacidade de julgamento menor, aí eu caio em tendências como o professor do momento de inglês na internet, que não gerou resultado, mas que todo mundo caiu, ou o curso da moda, enfim, e a mesma coisa nos procedimentos estéticos, né? Eu fico mais fácil de ser manipulada porque eu não tenho o conhecimento mais aprofundado das coisas, né? Eu acho que também é um assunto bem, bem relacionado à nossa geração. A gente foi para a faculdade, a gente quis se aprofundar nos conhecimentos, né? A gente busca conhecimento, né? Sem parar. Sem parar. Tanto que, assim, nossa, colegas, né, as amigas, meus amigos, minha família, meus pais, falam assim, nossa, Camila, outro curso? Sim, outro curso, tem outra tecnologia chegando, tem outro produto que eu vou usar, eu vou injetar no rosto e vai ser diferente, eu vou conseguir um resultado muito melhor. Então, como que eu vou parar de estudar? E a nossa geração, por já ter tido isso e ter tido esse incentivo, é mais fácil pra gente isso, né? Porque a gente gosta. Eu adoro estudar. Eu sinto que na nossa idade a gente está no auge da capacidade de atuar com o outro e a gente ainda tem essa flexibilidade de conseguir usar a inteligência artificial. A gente dá conta de aprender as novas tecnologias e, ao mesmo tempo, consegue trazer aquilo que é mais humano, aquilo que é mais a leitura do outro, empatia. Então, eu sinto que nessa idade a gente está no auge, né, da nossa performance profissional. Eu vejo lá pelo consultório, eu vejo pelo sucesso do consultório, né, pela a maneira como as pessoas falam de lá, como um cliente traz o outro, que de fato o fazer melhor dá resultado, né? Assim como aprender inglês no melhor tempo é o que dá resultado. Eu tenho pais, filhos, aí eu tenho avós, eu tenho uma avó que matricula para fazer com a neta, eu tenho uma avó que termina o curso e traz a neta que traz o filho. Isso quer dizer que as pessoas, em geral, estão entendendo o que é qualidade, né? Em geral, se eu fosse te perguntar assim, quer colocar mais alguma coisa? Eu vou te fazer uma pergunta final bem importante agora. Para quem está assistindo, para quem está assistindo a gente. Pode fazer. Empreender ou não empreender, Cá, frente a todos os obstáculos que a gente citou aqui, né? Quais foram eles? Vamos fazer um resumão aqui para quem está vendo. A questão de ter muita gente ruim no mercado e que interfere não só no nosso trabalho, mas até na precificação, né? Você precisa entregar qualidade com preço que seja real. Todas as questões do público tá seguindo um caminho que não é o melhor e que a gente sabe que não é o melhor e às vezes não tem oportunidade de dizer, né? Eu acho que esse podcast até é uma oportunidade de a gente falar para as pessoas, olha, presta atenção na hora de consumir, presta atenção no que você está comprando, para fazer um investimento só, né? Para cuidar da tua saúde e coisas assim. Vale a pena empreender? Vale, com certeza vale. Vale, né? Porque é isso, a gente deixa com a nossa cara, né? E a gente faz no nosso negócio do nosso jeito. A gente coloca ali o nosso amor. Então, é diferente. Fica latente. O paciente que está ali, o paciente que é nosso paciente, ele não vai embora.
porque ele sentiu isso. E como que eu vou fazer isso se eu estiver trabalhando em algum outro consultório? Tem que seguir um outro mindset, né? Uma outra forma de fazer. Eu gosto disso, de ter a minha cara, de ter o meu carinho, de ter o meu jeitinho ali. E é isso que quando eu fui buscar o inglês, foi isso que me apaixonou. Legal. Na metodologia. Então, dá para sentir que tem uma pessoa por trás, que tem uma pessoa cuidando de outras pessoas, né? E a palavra é cuidar mesmo, não tem outra, né? Eu não sei como quem está entrando no mercado de trabalho agora vê essa questão do cuidado, porque nem todo mundo tem esse espírito de servir, talvez não seja inato em todos, e algumas pessoas vão ter que quebrar essa casca e entender que o meu trabalho serve ao outro. Ele existe para o outro, não existe para mim. O para mim vem depois que eu conseguir atender o outro. Aí eu consigo colher, né? Dessa forma que a gente tem resultado. Na hora que a gente vê que o paciente saiu dali feliz da vida. Me mandou uma mensagem. Eu tenho uma paciente que ela me mandou uma mensagem do meio do casamento da filha dela. Ai, que graça. Ela veio procurar a harmonização facial, porque ela ia casar a filha. Legal. E aí, no meio do casamento, ela me mandou uma mensagem, uma foto. Ela, Camila, eu nunca me senti tão linda. Então, assim, nossa, na hora que eu recebi essa mensagem, no sábado, 7 horas da noite, eu falei, gente, faz parte da vida das pessoas, né? Olha que maravilha. Eu vou continuar empreendendo. É difícil, mas eu vou continuar empreendendo, eu vou dar um jeito de continuar estudando, vou fazer os cursos que eu quero fazer, porque eu quero estar cada vez melhor. Mas é isso. Mesmo com as dificuldades. Mesmo com as dificuldades. Mas 2 pontos que eu vou colocar aqui, eu vou encerrar o podcast de hoje com esses 2 pontos, deixando as pessoas bem curiosas e bem inquietas para um terceiro episódio aí que vamos ver como é que vai rolar, tá? 2 coisas que é legal a gente falar. Primeiro, um assunto que já rolou aqui hoje, que é, se você não é uma autoridade no assunto, empreender pode ser bem difícil, né? Porque você não sabe nem o que está fazendo no sentido de técnica e vai tentar criar uma forma de entregar uma técnica que você não domina. Isso é muito arriscado, né? E vai queimando o mercado e aí você tem vários processos frustrados de tentativa de empreender, né? E um segundo ponto não é para todo mundo. A pessoa precisa saber se empreender porque empreender não é abrir empresa. Empreender é tocar uma carreira com um certo controle, né? Por isso que a gente fala de personal branding, que é a minha marca pessoal, por isso que a gente fala de networking, que eu vou criando laços que vão me ajudar a crescer na carreira. Então, empreender, abrir empresa, que é o mais popular, não é para todas as pessoas. Às vezes é importante fazer até uma avaliação, um coach, para a gente saber se realmente isso é para a gente, tá? Então, eu vou deixar esses 2 assuntos no ar, eles vão ficar aí como um terceiro episódio, né, para falar um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente também. Tá, obrigada, foi maravilhoso. Obrigada. Adorei. Fiquei Sucesso para a Clínica Bisgaldes. Para nós, para o meu espaço. Eu assino embaixo. Um beijo, querida. Obrigada.